sobre o negro na história da arte brasileira, pensando nesse ensino de história da arte que está dentro da escola quando ele está, né? Então, como que ele aparece representado e em que momento que ele vira o representador, né? Em que momento que os negros passam a se representar. Então, o meu texto desse livro que está passando, ele foi a base para fazer essa apresentação de hoje, né? Então, essa apresentação está pautada na Lei 10.339, e a ideia é um pouco introduzir esses fazeres e saberes também a partir dessa apresentação. E uma coisa que eu fiquei pensando muito quando a gente fala sobre arte, ainda hoje nas escolas, os professores estão ensinando Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Alfredo Volpi, só para a gente pensar na defasagem do ensino de arte, porque a gente está falando de modernismo, isso está 100 anos atrás, quase, 90 anos. Então, assim, a gente não chega nunca na arte contemporânea. A arte contemporânea não existe na escola. Então, a ideia aqui é apresentar essa produção feita por negros, né? Eu li uma tese outro dia, que esqueci o nome do autor, mas tinha um trechinho que me chamou muita atenção, que era uma professora falando que agora, por conta da lei, estão desenterrando e criando novos artistas negros. Na verdade, eles sempre existiram, é que nunca deram visibilidade para essa produção. E tem também pessoas que são muito importantes para a visibilidade deles, que a gente vai ver isso ao longo da apresentação, como é o caso do Emanuel Araújo, que é o diretor do Museu Afro Brasil, que é um colecionador de arte, e que tem obras que ele adquiriu que estão no acervo, que ele comprou na Feira do Bexiga, né, que ninguém se interessava por esses trabalhos. Ele foi pesquisando essas biografias e hoje são obras que valem, como várias outras, aí, milhares de reais, né? Então, eu acho que é pensar um pouco nas escolhas que são feitas, né? E falando de escolha, tem um livro que eu descobri esses dias que se chama Diploma de Brancura, que é do Jerry Daphne. E ele é muito bom, porque ele analisa como que o currículo escolar que a gente usa até hoje, ele é todo feito realmente para apagar a presença dos povos indígenas e da população negra. Então, é um currículo que a gente usa, que ele está pautado na Era Vargas, e isso tudo está naturalizado. Então, você não tocar no assunto da história da África ou da história do Brasil a partir do olhar dos povos indígenas, isso é totalmente natural nas escolas, né? Tem professores que falam que, mas a gente não é racista, mas não tem problema nenhum em falar de negro, né? Então, é um paradoxo muito grande, né? Porque parece que os professores próprios mesmos não percebem que não se fala sobre negro, porque tem vários alunos negros e mestiços na frente deles, né? Que se sentem, inclusive, desconfortáveis. Eu acho que a evasão escolar que a Jaqueline falou agora também tem a ver com esse desconforto. Eu ficava muito desconfortável na escola, quando se falava sobre escravidão, ou quando eu ficava estudando, por exemplo, o período feudal, e eu não via nada a ver comigo ali, sabe? Até que apareceu uma diretora negra, eu acho que ela foi a tábua de salvação de vários alunos negros nessa escola. Então, aqui o negro está como representador ou representado, e os motivos dessa não representação, quando ela não aparece, a gente vai perceber que do século XVIII até o finalzinho do século XIX não tem negros se representando na história da arte do Brasil, né? E isso não acontece por vários motivos. O barroco do Brasil, que a gente pode falar que é o primeiro movimento de arte brasileiro, né? Porque ele é importado da Europa, mas você tem negros, índios e portugueses trabalhando juntos em cima dessas premissas, que é um movimento de arte religioso para educar as pessoas, para atrair fiéis. Ele tem várias regras, né? Os portugueses, eles chegam aqui, esses mestres que trabalhavam esculpindo madeira, desenhando igrejas, eles chegam com essas regras e impõem como é que isso tem que ser feito dentro dos grupos de artistas, a gente chama de artífices, né? Que é quase um artista. Ele não chega a ser artista porque ele não tem a liberdade de criação, ele tem conhecimento técnico, né? Então, todos esses artistas negros, mestiços do século XVIII e XIX que atuavam no barroco, eles são artífices, e eles não tinham liberdade criativa, né? Então, são todos esses cânones que tinham que ser seguidos para a devoção católica. E mesmo no período neoclássico, que é na sequência, no século XIX, também tinha uma série de normas para serem seguidas. Até aparecer um pintor negro que se represente e represente o seu grupo, isso só acontece no finalzinho do século XIX, que é um pintor bem importante que eu vou falar dele para vocês. E para organizar essa apresentação, eu fiz uma divisão que ela é simples, assim, que
Uma divisão que eu fiz a partir da percepção do tipo de produção que aparecia em cada século. A gente pode falar, então, que do século XVII até o século XIX, assim, meio do XIX, a gente tem uma produção de arte onde o negro aparece representado, mas ela é bem documental. O que seria isso? Não tinha máquina fotográfica, então tem uma série de artistas estrangeiros, principalmente, que vêm para o Brasil, e eles pintam para registrar o que eles estão vendo, para exibir fora do Brasil. Eu fico bem chocada, inclusive, quando professores de arte pegam essas produções documentais e levam para a sala de aula. Então eu quero trabalhar em artes plásticas, a cultura negra, eu vou apresentar o Debré. Coloca lá uma pessoa sendo açoitada, né? Ou coloca um sendo castigado com as pernas e braços amarrados. Então é a pior escolha, mas até por falta de opção. E às vezes eu fico até pensando se essas pessoas são sensíveis o suficiente para não perceber que já é uma imagem que humilha uma série de alunos que estão na sala de aula. E até os alunos brancos que são um pouquinho mais críticos, né? Se sentem incomodados. Tem uma outra produção que é a social, que a gente pode falar que é do fim do XIX, bem comecinho do século XX, e é o período modernista mesmo, né? Então, o trabalho, a cultura brasileira, as relações raciais, né? Vocês falaram da democracia racial. Esse é o momento da democracia racial, essa é uma teoria que todo mundo acha que realmente o Brasil não tem racismo, tem uma série de modernistas pintando a população negra, exaltando e valorizando sim, mas assim, não vendo os problemas que existem em relação ao acesso social e econômico dessa população. E um outro momento, que seria o último, eu acho que é o pessoal, que daí já seria final do século XX e século XXI, que é quando os artistas negros eles perdem o medo de falar de si, né, de falar inclusive dos seus problemas na sua produção de arte. Então, assim, para organizar, esse momento documental, a gente tem artistas que vêm para cá em expedições, principalmente. Então, pensando no século XVII, tem uma expedição muito importante que vem para cá, que é a expedição do Maurício de Nassau, que é o príncipe, né, que vem para governar Pernambuco. E ele começa ali por Olinda e por Recife. E o Maurício de Nassau, ele não vem sozinho para o Brasil, ele vem com um grupo de artistas. Essas expedições eram chamadas de expedições científicas. Então, tinha desde um engenheiro até um aquarelista mesmo, pintor, que ia fazer esses registros que são super conhecidos hoje. Então, quando o Maurício de Nassau vem para cá, ele traz dois pintores que são muito conhecidos, que são muito importantes para o Brasil, porque eles são os primeiros pintores a fazerem uma pintura nas Américas que não é uma pintura sacra, que não está ligada ao catolicismo, que seria então uma pintura profana. O primeiro deles é o Franz Post, que ele vem com a missão de pintar edificações e paisagem. E o segundo é o Albert Ecaute, que tem como missão pintar a fauna, a flora e os tipos humanos. Essa imagem aqui do Franz Post, que é a ilha de Itamaracá, que fica lá em Pernambuco, é a primeira paisagem, então, das Américas que não é representação de santo ou de Cristo. E nas pinturas do Franz Post sempre tem pessoas negras, mas são pessoas negras sempre trabalhando e elas estão compondo a paisagem, né? Então tem uma árvore, uma montanha, elas aparecem ali pequenininhas também. Na sequência, trabalharam juntos, na verdade, tem o Albert Ecaute, né, que ele vai fazer uma série de mapeamentos de tipos humanos que ele encontra aqui no Brasil, desde indígenas de grupos diferentes, até pessoas negras, até pessoas mestiças, e ele vai nomeando, mameluca, cafuso, índio tapuia, ele coloca todos os nomes. Ele tem uma estrutura para realizar esses retratos, então a pessoa ela sempre aparece no meio da tela, e ele coloca ali as frutas, as plantas, as árvores, os animais e outros objetos que ele achava que tinha relação com aquela pessoa representada. Mas algo que a gente tem que ficar muito atento nessa representação documental do século XVII, XVIII, um pouquinho do XIX, é que tem muitos artistas que iam para o espaço ao ar livre, faziam primeiro um estudo, como se fosse um rascunho mesmo, um esboço, e terminavam isso dentro do estúdio, dentro do ateliê. Então, tanto as cores, a gente pode ficar um pouquinho desconfiado, porque às vezes não são cores reais que eles viram, quanto também os objetos e os elementos que estão ao redor. Tem que ter sempre esse olhar um pouquinho com o pé atrás.
No caso do Eekhout, ele representou um homem e uma mulher negra, caracterizados como se eles fossem do centro da África, né? E isso é interessante porque essa primeira leva de africanos que vem para o Brasil, ela é do centro da África, né? Que são os grupos que a gente chama de grupos bantus, né? Inclusive agora, assim, recentemente, inauguraram o memorial Zumbi dos Palmares, né? Ali na Serra da Barriga, e colocaram todas as plaquinhas em Iorubá. Só que os Iorubás não estavam aqui ainda, né? Os Iorubás, eles chegam no século XIX e finalzinho do século XVIII, né? Então, é um grupo tão forte que até pesquisadores que estão ligados à Fundação Cultural Palmares correram um erro que é bem grave, né? De colocar em banto, né? As placas de nomeação. Na sequência, aqui a gente tem o Carlo Giuliano, que ele é italiano e é um militar. Né? Isso é bem interessante, porque ele não é um artista que vem para uma expedição, mas ele vem contratado pela coroa portuguesa. E ele faz vários desenhos na região de Minas, né? Que era um lugar pouquíssimo visitado, porque já está mais no interior do Brasil, né? Não está no litoral. Vou mostrar um pouco dos trabalhos deles. Aqui tem essa pintura que é a negra do Albert Eekhout, e ele coloca como mulher africana, apesar dele ter pintado aqui no Brasil, né? E ele ter tentado trazer um pouco da flora brasileira. Tem vários indícios assim, desse chapéu, que é um chapéu que tem chapéus parecidos no centro da África. E essa composição, vegetação de um lado, a figura segurando algum objeto, aparece muitas vezes nos trabalhos do Eekhout, e era uma estrutura para se seguir no caso de retratação de pessoas, né? Não era assim, uma criação só do Eekhout. Tinha algumas regras para ele seguir. Pensando que isso é século XVII, né, gente? 1600 e pouco, 1630, 1640. Aqui o homem que ele representa, com várias lanças, um facão. E aqui são os trabalhos do Carlo Giuliano. E os trabalhos do Carlo Giuliano, eles são importantíssimos, porque ele consegue representar coração de rei e rainha, né, de Congo. Então ele tem registros de um começo de uma recriação de corte aqui no Brasil a partir das festas. Tem registros como esse daqui da sequência, aqui são vendedoras, né, que é mais comum da gente encontrar. Mas é interessante ver que uma delas tem uma criança nas costas, né, uma criança branca. Então ela é vendedora, mas ela também é ama, e mesmo assim ela leva a criança branca para vender os quitutes dela. Então provavelmente ela é uma escrava de ganho, né, que era esse escravo que saía para vender alguma coisa que ele produzia ou que o dono dele mandava ele vender, né. E daí ele tirava o dinheiro do dono e às vezes tirava um pouquinho para ele também. Tem essa outra imagem do Carlo Giuliano, que ela é muito representativa, porque se a gente pensar que ele está lá em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais tem um mito super importante para a gente, que é a mulher, né? Que é a referência da Chica da Silva, que não é exatamente aquela Thaís Araújo da novela, mas era uma mulher que realmente era muito geniosa. Tem um livro de criança super bonito que se chama Chica e João, que é da Kozak Naif. São várias histórias de amor essa série, e daí conta a história dela. Ela teve muitos filhos com esse homem, né? Ela não era essa amante voluptuosa que a gente vê representada, né? Tanto no cinema quanto na novela. Ela era uma mulher comum que foi escolhida para ser esposa dele, porque ele realmente gostava dela. Tiveram vários filhos e chegou um momento que ele teve que ir embora para Portugal, porque ele já era casado lá, né? E ele queria ter ficado aqui. Eu não lembro o nome do autor, é da Kozak Naif, que é uma editora que é aqui perto, inclusive, que o professor tem desconto, só subir aqui direto. Como que é o nome do livro? Chica e João. A irmã dela foi embora e ela ficou com os filhos. E ela fica com os filhos. Mas é bem bonita a história, porque na historinha, como livro para criança, o autor ele caracteriza como uma história de amor mesmo, não é uma história de uma amante e o fetiche desse homem branco por essa mulher negra, né? Tem algumas coisas que ele fez para ela que eram caprichos. Dizem que ele construiu mesmo um navio, né, para ela, porque ela queria andar de navio, não tinha navio. Dizem que ele manda construir para colocar num rio ali para ela poder entrar, né? Então, tem as lendas e tem os dados mais verídicos. Então, esse tipo de situação era um tipo de situação que parece que era comum em Minas Gerais, né? Quando você pega as ilustrações do Carlo Giuliano. Ou ele ficou muito impressionado como ele fez várias, ou ele viu várias mesmo, né? E mulheres negras que tinham realmente uma corte, né? Que tinham as mulheres que serviam de mucama, de dama de companhia e tudo mais.
E nesse mesmo contexto do barroco, onde está o Carlos Julião como um viajante, observando o dia a dia, a gente pode destacar os artistas que são negros e mestiços, que tiveram assim, uma carreira brilhante nesse momento, né? Acho que o mais conhecido é mesmo Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, que é filho de uma angolana com um português que era arquiteto. E o pai dele, no momento do nascimento dele, quando ele vai ser batizado, já liberta o Aleijadinho. Liberta Antônio Francisco Lisboa, porque ele realmente também tinha um relacionamento de marido e esposa com essa mulher que era escrava dele. Mas me parece que esse foi o único filho que ele libertou e que ele criou como arquiteto já. Então, tanto o pai, quanto o tio, quanto alguns grupos, né, de artífices ali de Minas Gerais serviram de escola para o Aleijadinho. Ele e esse outro artista, Manuel da Costa Taide, que era filho de portugueses, realizaram vários trabalhos juntos, né? Então, a igreja de São Francisco, tem uma imagem dela aqui que eu vou mostrar, é uma igreja onde tem o risco do Aleijadinho, que seria o projeto arquitetônico, né? Eles chamavam de riscadura naquela época, e tem a parte interna toda ornamentada pelo Manuel da Costa Taide. Aquele grupo de 12 capelinhas que tem lá em Congonhas do Campo, não sei quem já foi para lá, mas vale a pena ir para ver ao vivo, porque a gente consegue contextualizar melhor a produção dele. Aquele grupo de Bom Jesus de Matozinhos é uma encomenda que ele recebeu. Então, foi uma pessoa que foi agraciada, em vez dela fazer um ex-voto, que é aquele pagamento de promessa que você corta cabelo, ou faz uma escultura, ou um quadrinho e coloca na igreja, esse homem era muito rico, então, como ex-voto, ele pediu para o Aleijadinho construir aquele conjunto, né? E o Manuel da Costa Taide era a pessoa que encarnava as esculturas. E o que era isso? Era esculpir em madeira, então o Aleijadinho com os seus ajudantes ia e esculpia, e o Manuel da Costa Taide que dava a cor, né? Pintava a pele, pintava as roupas, que eles chamavam de encarnar. E o Manuel da Costa Taide, ele não era negro, mas ele também tinha uma mulher que era negra, né? Que era mestiça, e nessa igreja, eu vou passar depois, eu volto para falar do Mestre Valentim. Essa igreja de São Francisco tem essa pintura no teto, que é inclusive a pintura da abertura da novela, da Chica da Silva, né? E no centro dela tem a Nossa Senhora da Porciúncula, que dizem que era a representação da mulher do Manuel da Costa Taide. Então, na época, a miscigenação também era tão grande ali em Minas Gerais que as pessoas nem perceberam que essa santa católica estava representada como uma mulher mestiça, né? Vou dar um close depois, dá pra gente ver melhor. E os anjinhos do lado, que estão ao redor dessa figura, também são mestiços, que dizem que eram os filhos dele, né, do Manuel da Costa Taide. Então, sem perceber, dentro do barroco brasileiro, a gente tem algumas representações já de pessoas negras, né? E tem algumas representações mais subjetivas, né? Tem uma igreja conhecidíssima lá em Minas, que é a igreja da Santa Ifigênia, e tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a igreja de Pilar, que todas elas têm símbolos pequenininhos de africanidade, assim. Tem uma que tem búzios, tem uma outra que encontraram um monte de patuás dentro da parede. Então, todas elas têm essa marca. Aqui, ó, só para voltar um pouquinho, nessa mesma época, no Rio de Janeiro, tem um artista importantíssimo que é o Mestre Valentim, né? E o Mestre Valentim ele ganhou muito destaque depois da chegada da família real aqui no Brasil, em 1808, porque ele passa a ser o artista preferido das encomendas públicas de Dom João VI. Aqui tem a igreja de São Francisco, que é essa riscada pelo Aleijadinho. E aqui tem alguns trabalhos do Mestre Valentim. E o Mestre Valentim, ele está nesse limiar entre o barroco, o neoclássico e o rococó. A família dele mandou ele para Portugal para ele estudar, né? Então, ele é um mestiço que ele é o primeiro artista do Brasil a fazer uma escultura fundida em ferro. E essas esculturas, elas estão aqui na Pinacoteca do Estado, né? Que é a ninfa Eco e o Cupido. Então, estão bem na entrada, não sei se tiraram de lá ou não, mas ele é referencial para a gente pensar em escultura aqui no Brasil. E ele tinha um trabalho também bem refinado em talha, que é essa talha decorativa para a igreja. Então, é interessante a gente observar a produção de Minas Gerais e pensar o que tinha sido produzido no Brasil. Mesmo que Dom João VI tenha contratado o Mestre Valentim para ser um artista muito próximo, que realizou várias obras públicas lá no Rio, para Dom João VI, assim, as obras do barroco, elas eram uma aberração, né? Porque a gente pega o barroco
europeu e pega o barroco brasileiro, e é muito diferente. E é diferente por 1000 motivos. Primeiro porque o Caravaggio, que está no MASP até amanhã, quem puder ver, vá ver, né? É um artista que ele trabalhava mesmo com essa ideia de dramaticidade, né? Com a coisa da sombra, bem acentuada para criar um clima que envolvesse o espectador. Se a gente pega o barroco brasileiro, ao contrário, as igrejas elas são bem claras, elas têm muitos elementos, né? Mas só as igrejas do comecinho do período barroco aqui no Brasil que são escuras, aquelas já são mais rococó. Então, quando Dom João VI vem para cá, vê as igrejas do Rio, ele acha aquilo tudo um horror, porque para ele aquilo tudo é torto, não tem a ver com o barroco que ele conhecia, né? Português e barroco europeu. Então, a gente pode falar que é um apagamento dessa história do barroco, dessa história dos artistas viajantes. Isso não era considerado arte. E é por isso que Dom João VI vai criar um decreto, em 1812, criando a Academia Imperial de Belas Artes. Né? Então, ele quer que os artistas aqui do Brasil, incluindo o Mestre Valentim, que eles aprendam a fazer arte nos moldes das academias europeias. Né? Então, você vai estudar luz e sombra, você vai estudar desenho de observação, vai estudar natureza morta, vai estudar um pouquinho de desenho de figura humana, pintura a óleo, escultura no mármore, escultura no bronze, né, que seria a partir da fundição. Então, todo esse conhecimento ele traz para cá e o barroco fica, durante todo o século XIX, como se fosse em suspensão. Daí é só no século XX que as pessoas vão voltar a olhar o barroco com outros olhos a partir daquela expedição que o Mário de Andrade faz com os outros modernistas nas cidades históricas de Minas Gerais. Então, aqui, como que Dom João VI faz isso, né? Já que nenhum artista era bom o suficiente para ele, ele manda ver os artistas da França, né? A Lilia Moretti Schwartz, que é uma professora lá da USP, de antropologia, que, aliás, né, a gente falando dessa discussão racial, ela tem muitos livros que falam sobre isso, né, sobre essas relações aqui no Brasil. Ela fala que esses artistas vieram, na verdade, fugidos de Napoleão, né, que eles tinham que ir embora da França. E daí o Conde da Barca fala, vem para o Brasil, vem você também, eles vêm para cá. Mas também já precisavam desses artistas aqui. E eu acho que isso é interessante a gente pensar, porque o Hélio Santos estava falando dias atrás, numa palestra lá na Câmara do Comércio de São Paulo, que assim, a nossa história ela se repete, a gente esquece, né, dos assuntos aqui no Brasil. Mas tiveram esses artistas que vieram encomendados. Na sequência, tem uma leva enorme de imigrantes europeus, né, porque não tinha, entre aspas, mão de obra qualificada. E agora está vindo uma leva enorme, de novo, de imigrantes europeus para o Brasil, porque também não tem mão de obra qualificada. Então, assim, estão formando o pessoal aí via ProUni, mas quando o pessoal acabar de se formar, vai ter um monte de estrangeiros já ocupando esses cargos. Eu acho que é só para a gente refletir, porque, assim, imigrante boliviano, nigeriano, não pode, mas europeu pode. Então, assim, é pensar que tem incentivos do governo para as pessoas irem para cá de novo. Né? Então, aqui, esses artistas já vêm dessa leva, assim, não tem mais trabalho para a gente aqui na Europa, vamos para o Brasil, né? E quem vem para cá que se destaca muito é o Jean-Baptiste Debré. O Debré, ele vira diretor da Academia Imperial de Belas Artes, e ele é um artista muito importante porque, além de desempenhar a função para a qual ele estava designado aqui, que era pintar a família real em retratos, registrar as festas, decorar as festas, ele também desenvolveu um trabalho que para a gente é bem importante para pensar como que seria de fato esse Brasil nessa época. Ele chega aqui por volta de 1816 e ele fica aqui quase 20 anos, né? E ele vai pintando, além desses trabalhos da família real, o que ele via na rua no Rio de Janeiro. Porque imagina um francês chegar aqui e encontrar uma cidade onde existe uma população enorme africana na rua, né? E falando várias línguas africanas, né? Tem desenhos de Debré, que nem a Rua da Quitanda, no Rio de Janeiro. Quando você vai na Rua da Quitanda, no Rio de Verdade, você lembra da ilustração, você lembra da aquarela, né? Então ele fez como se fosse assim, uma crônica da cidade. Tanto ele quanto o Lugendas, que chega aqui no Brasil na sequência, né? E os dois, o Lugendas é alemão, ele era da Bavária, onde está a Alemanha hoje. Para os dois, que eram europeus, e o Debré principalmente, né? Tinha acabado a Revolução Francesa, então igualdade, liberdade, fraternidade, né? Um país se reconstruindo. E ele chega aqui e encontra um país que a mão de obra ainda é escrava. Então, para ele foi um choque. Os dois passam a fazer vários desenhos do que eles veem nas ruas aqui no Rio de Janeiro. O Lugendas é mais ousado ainda, ele resolve fazer um passeio pelos lugares
lugares aqui do Brasil e ele vai para outros lugares da América Latina também, desenhando o que ele encontra do dia a dia. Então, muito do que a gente vê de como era o dia a dia dos escravizados é por conta desses dois artistas, né? Porque os fotógrafos de verdade no Brasil, eles só vão chegar mais para o final do século XIX. Então, o Debré, esse registro, por exemplo, ele vai registrar os escravos de ganho, os barbeiros, as quituteiras, as floristas. Ele faz todo um mapeamento dessas atividades que estão nas ruas do Rio de Janeiro. Então, esse barbeiro que a gente está vendo aqui cortando o cabelo e fazendo a barba, ele vai ganhar o dinheiro para ele, mas ele também vai dar uma parte do dinheiro para o seu dono. E era dessa forma que muitos escravizados compravam a carta de alforria, né? Com esse tipo de trabalho urbano. E isso, só para a gente pensar um pouco em novela, né? Eu acho que essa novela da Globo, quando eu vi, assim, eu pensei, nossa, mais uma novela de escravo, né? Só que essa novela tem uns capoeiras, né? E ela ocorre dentro do perímetro urbano, e é pós-abolição, né? Então acho que vale a pena dar uma olhada. Porque tem imagens aqui que a gente consegue ver os escravos, as pessoas que não são mais escravas, mas você consegue visualizar esses escravizados de ganho nessa novela. Aqui o vendedor de flores e as damas de companhia lá atrás, né, no fundo. E pensando sempre que essas damas de companhia, muitas vezes, estão vestidas que nem as suas donas, né? Não porque as donas eram boazinhas, né, e queriam tratar melhor, mas porque elas queriam, na verdade, mostrar a riqueza que elas tinham, e que eram tão ricas que até as escravas delas andavam vestidas com a mesma roupa que elas andavam, né? Aqui um engenho de cana-de-açúcar, do Rugendas, que, assim, a gente tem que prestar atenção mesmo nessas imagens, porque já ouvi pesquisadores falando que o tamanho dessas canas não era um tamanho normal, que elas estão muito pequenas, que elas têm que ser muito maior, porque se você corta pequeno, sai menos suco, né? Na hora de você, sai menos caldo, na hora de você passar pela máquina, pela moenda. Ah, e outra coisa, tanto era pintado depois, esses trabalhos, a litografia você desenha sobre uma pedra lisa, e isso possibilita que você faça várias cópias. É um lápis gorduroso que é utilizado, essa pedra é como se fosse uma matriz. Então você depois pode tirar as cópias que saem em preto e branco. E essas gravuras que a gente está vendo, as litografias, eram pintadas depois também. E a gente sabe que ela tem erros, né, que não dá para a gente confiar totalmente nela, porque lá atrás, ó, na janela, tem aquela moça com uns pães de açúcar, né, esses torrões bem grandes, que seria já o melaço colocado na forma, desenformado e endurecido para refinar. Esse pão de açúcar, ele fica na cor de açúcar mascavo, né? Ele não fica na cor do açúcar branco, né? Então, eles já deixaram branco que eles estão pensando no açúcar branco para consumir, né? Aqui uma litografia que ela é bem rara, assim, a gente pouco vê, né, esse tipo de litografia do Rugendas, mas é uma habitação de escravizados, né? E isso daí até tira um pouco a nossa ideia dos tipos de habitação, porque a gente sempre imagina a senzala lá no fundo da fazenda. Mas como será que era a habitação do escravo urbano, né? Onde que ele dormia? Alguns tinham casas separadas mesmo, outros dormiam num porão, ou dormiam num sótão, ou tinham uma casa próxima da casa do seu dono, né? Tem uma moça, a Inaê dos Santos, que ela é aqui de São Paulo, mas ela está pesquisando lá no Rio de Janeiro, e a pesquisa dela é moradias escravas. Então ela falou que tinha uma série de moradias que fogem desse modelo da senzala tradicional que a gente vê em novela. E daí, nesse contexto, né, durante o século XIX todo, a gente tem esses artistas viajando pelo Brasil, e tem os artistas que entram na Academia Imperial de Belas Artes. Mas é só lá, por volta de 1860, 1870, que aparecem os primeiros artistas negros formados. Então isso é para a gente pensar nessa história da exclusão, né? Porque já tinha escravos que conseguiram cartas de alforria, mas não era fácil entrar na Academia Imperial de Belas Artes, né? O Estevão Roberto da Silva, que a gente vai ver, por exemplo, ele era filho de escravos, ele nasceu já livre, só que ele não conseguia se manter na academia. Então, o curso, que tinha duração ali de 5, 6 anos, ele fez em 11 anos, porque ele tinha que parar e voltar para trabalhar, para ajudar a família. Então, acho que a gente tem que também imaginar como que era esse cotidiano de estudo desses artistas, né? Não era ganhei uma bolsa
e só fica estudando e pintando. Era mais ou menos que nem a gente hoje, né? Você divide o tempo entre trabalho e o seu ofício de professor, ou de educador informal ali dentro da educação informal, ou de artista, ou de músico. Então era bem parecido com o que a gente vive. E dentro da representação do negro que se coloca, né, como negro nos seus quadros, a gente pode destacar na academia o Arthur Timóteo da Costa, que era irmão do João Timóteo da Costa, que está aqui embaixo citado também. Tem uma série de pintores negros na Academia Imperial de Belas Artes. O Estevão Roberto da Silva, Emanuel Zamora, Antônio Firmino. Mas daí, quando nós observamos os trabalhos deles, eles estão bem colados, bem próximos do que a academia falava que tinha que ser a arte pintada. E eram gêneros de cultura, né? Que são o retrato, o autorretrato, natureza morta, paisagem e pintura histórica ou alegórica. A pintura histórica era mais valorizada, né? Então, os alunos que se dedicavam à pintura histórica, que são aqueles quadros enormes, eram os alunos que eram os mais bem vistos e os que ganhavam mais bolsas. Porque a gente tem que pensar que a arte também tinha um papel nesse momento, eu coloquei para descontar para não passar muito tempo, gente. A arte nesse momento, ela tinha um papel fundamental, que era também de reconstruir a história do Brasil, né? Então a gente pega aquele quadro do Vitor Meirelles da Primeira Missa, né? Que fizeram nesse momento. A gente pega o quadro do Pedro Américo, da independência do Brasil, que está aqui no Museu Paulista, né, que é o Museu do Ipiranga, que dizem que aquela roupa dos dragões da independência não existia na época da independência. Tem várias criações ali, né, que foram colocadas a partir da imaginação do Pedro Américo. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar, assim, esses quadros, eles são quadros estudados nas escolas, né, são os quadros que os professores mostram e são quadros que são criados para a gente ter referência, para criar a nossa própria história, né? Aqui tem o trabalho do Arthur Timóteo da Costa, que é esse retrato de um menino, onde ele já coloca tanto a vontade de representar uma pessoa negra, que era muito raro, dentro desse universo dos retratos, quanto também coloca um pouco da pesquisa que ele vinha desenvolvendo. Ele é um dos poucos artistas negros a conseguir, dentro da Academia Imperial de Belas Artes, o benefício de viajar para a Europa. Existia ali uma seleção entre os alunos e os melhores alunos ganhavam essa graça. Então, já que você é muito aplicado, você vai para a Europa, você vai estudar numa academia europeia, né? Então, o Arthur Timóteo, ele vai para lá e ele já traz, que a gente consegue ver nesse trabalho, essa pincelada inacabada aqui embaixo, né, que aparece só o ombro do menininho e não termina a camisa, traz referências do impressionismo, né? Ele é um artista que ele é muito pesquisador em termos de como pintar. E a Juliana de Mali Souza, que foi professora da USP há muito tempo, ela fala que ele poderia ser considerado o primeiro artista modernista do Brasil, porque ele é o primeiro a trazer essas inovações que ele vê na Europa para o trabalho dele, né? E fora isso, ele tem uma pintura que é muito difícil de achar, que eu nunca encontrei ela para ter uma cópia, chamada A Forja, onde ele representa o trabalho do metalúrgico, né, do ferreiro. E daí a Juliana de Mali Souza fala que a representação do trabalho é um dos temas centrais dos artistas modernistas, né, que é olhar o trabalhador, olhar a classe operária. Então, nesse sentido, ele estaria na vanguarda desses artistas, Arthur Timóteo. Mas tanto ele, quanto o irmão dele, e tem vários outros artistas, né, escritores, como Lima Barreto, tem vários homens artistas negros que enlouquecem, né? Ele foi parar na coluna Juliano Moreira, ele morreu muito novo, morreu com menos de 50 anos, né? Então, acho que é imaginar também que pressão que era essa, que esses artistas viviam, né? Ele tem um autorretrato que ele se faz negro e tem um autorretrato que ele se faz que nem um italiano, bem claro e de boina, né? Então, tinha uma crise também de identidade muito grande. Aqui tem outro trabalho dele que traz bem referências do impressionismo, né? Porque a gente vê como se fosse uma luz do sol ali das 3 da tarde iluminando bastante o edifício e uma sombra bem grande embaixo, onde estão as árvores e a rua. Aqui um trabalho do João Timóteo da Costa, que também traz referências do impressionismo, que é irmão do Arthur Timóteo da Costa. Eles vão bem pequenininhos estudar na Casa da Moeda, a Casa da Moeda que existe até hoje, né, que faz as notas que a gente usa. Todo mundo já deve ter reparado que são desenhos ali, né, são gravuras, então eles foram estudar nessa escola da Casa da Moeda. O Estevão Silva, que foi um dos melhores pintores de natureza morta aqui do Brasil, tem alguns quadros dele na Pinacoteca do Estado, e ele teve esse problema para terminar o curso, porque ele também era um homem bem crítico já para a época dele, porque teve um salão de artes da Academia Imperial de Belas Artes, que
todos os artistas achavam que ele ia ganhar o primeiro prêmio, porque o quadro dele era melhor. E os amigos comentaram com ele. Só que no momento da premiação ele ficou com o segundo lugar. E ele resolveu não aceitar o prêmio do imperador Dom Pedro II. E quando ele não aceitou o prêmio, isso foi assim uma heresia. Ele foi quase que ele é expulso da Academia Imperial de Belas Artes, né? Para ele não ser expulso, porque um professor vai lá acudir e fala que ele tinha alguns problemas. Aí Dom Pedro disse que ele vai ser suspenso, então. Ele ficou suspenso um tempo da academia por conta dessa insubordinação, de se colocar diante do imperador contra a decisão dele ficar com o segundo lugar. Aqui o Emmanuel Zamor, que é um artista que ele é baiano, mas ele é adotado por franceses e volta para o Brasil mais tarde. Ele também pintava naturezas mortas. Aqui o Antônio Firmino, que tem uma série de paisagens, tem vários cavalos também. E também no final do século XIX, dentro da perspectiva da representação, tem vários fotógrafos estrangeiros que vêm para o Brasil, né? Tem o Cristiano Júnior, que é bem conhecido, que ele vem bem para explorar mesmo o ambiente do Rio de Janeiro. Não sei quem já viu, mas tem uns cartõezinhos que eram chamados de carte de visite, que era um cartãozinho pequeno que a família mandava fazer, tira foto de um filho, de uma criança, fazia vários cartõezinhos para dar de lembrança para os amigos. Ou então para viajar para o exterior e dar também de lembrança para as pessoas do exterior que eles conheciam. E o Cristiano Júnior, o que ele faz? Ele começa a montar cenas de estúdio como escravos, né? Então ele pega lá os escravos de ganho e monta cenas de tirar fotos e faz cartas de visite que as pessoas compravam para levar para o exterior. E na sequência, o Milton Augusto Azevedo, que é carioca, ele vem para São Paulo e ele realiza uma série de fotos dos negros que tinha aqui em São Paulo, né? E muitos negros que, por exemplo, iam para a missa, né? Ele tinha um estúdio aqui perto, ali perto do Largo do Paissandu. Aquela igrejinha pequenininha que tem a Mãe Preta ali do lado é uma igreja de irmandade, né? De Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Até hoje, tem dia que eu acordo assim, não tenho muito o que fazer. Aí eu vou ler, então vou fazer alguma exploração. E teve um dia que eu acordei um domingo, eu falei, vou lá no Mosteiro de São Bento. Aí fui no Mosteiro de São Bento, fui na Igreja de São Francisco, na Catedral da Sé e nessa igreja, que eu queria ver as missas. Eu tive a cara de quem vai na missa de manhã. E essa igrejinha é uma igrejinha que tem uma comunidade negra até hoje. O padre é negro, né? Então ela preserva algumas características da Irmandade, é uma Irmandade ainda hoje. E ele se aproveitou dessa região que circulavam muitos negros e tirava fotos de famílias, né? A minha família, por exemplo, minha mãe, meu pai, todo mundo adora foto. Tem um monte de foto, tem sacola de foto na minha casa. E tem várias fotos da minha bisavó com os meus tios muito pequenos, em cortiços, né? Mas assim, a maneira como eles estão compostos é uma maneira de retratística dessa época, né? Aqui tem uma imagem toda do Cristiano Júnior. A gente vê muito essas imagens, né? Então, são imagens de estúdio, né? Às vezes, quando a gente olha a imagem com as pessoas calçadas, é porque já não é mais escravo que está sendo representado, é alguém que já tem a liberdade, que tinha essa proibição de escravos usarem sapatos, né? Aqui uma do Militão, que é uma família. Então, ele tem muitas fotos de famílias negras, né? Para quem quiser pesquisar. E daí aqui no século XIX, a gente já começa a ter o negro se representando, mas eu vou colocar esses dois nomes para quem quiser depois buscar e pesquisar. Às vezes é Botelho Egas, que é uma escultora, e o Pedro Brum, porque ao mesmo tempo que já tem artistas negros aparecendo, ainda tem muitos artistas brancos, principalmente, que é esse caso, representando o negro naquela situação de humilhado e escravizado, né? E eu não sei, eu acho que as pessoas gostam, ao mesmo tempo que elas têm pena, parece que no Brasil as pessoas gostam desse passado, né, de humilhação. Porque você vai em vários lugares do Brasil e as pessoas falam com orgulho, aqui era uma fazenda de café, e te levam na senzala. Tem um restaurante que eu fui, aqui perto de São Paulo mesmo, em Salesópolis, que é uma senzala. E as pessoas, elas acham bonito esse passado colonial, né? Mas é um lugar que você vai, você passa mal, você está no centro de uma corrente, uma pessoa ficou presa naquela corrente, né? Uma não, várias, né? E se a gente observar aqui na história do Brasil, diz que deu um mau gosto. Em Minas Gerais, né? De visitar esses lugares e passar mal, assim, porque as pessoas levam você para visitar o porão da casa delas e mostram que tem um jardim de tortura lá dentro. Exato, mesmo achando aquilo lindo, né?
elas têm um pouco de orgulho, né? Eu não sei, eu não consigo entender. Exatamente. É como ir aqui no memorial do GEOPS, né? Você vai se passar mal lá dentro, né? Aquele lugar tem uma história, assim, mesmo quem não é religioso, quem não acredita nisso, a física quântica já falou que, assim, o que a gente está falando nessa sala vai ficar ecoando aqui, ó, para sempre. Tudo que você fizer no espaço fica ecoando. Tem uma energia invisível que circula, né? Aí, ó, esses nomes eu coloquei mais para vocês anotarem, porque eu fiquei pensando um pouco nisso, que ao mesmo tempo você tem vários artistas tentando mostrar o negro a partir de um outro ponto de vista, muito também influenciados por Gilberto Freire, né, para Casa Grande Senzala. Hoje em dia a gente tem uma crítica muito grande a essa obra, mas a gente não pode se esquecer que Gilberto Freire é o primeiro a pensar nessa relação entre brancos e negros de uma maneira positiva, né, de pensar o que tinha, o que ele teve, a partir do ponto de vista dele que ele está falando. O que ele tem na formação dele como ser humano, que ele acha que é positivo, que ele acha que é bonito, e que isso se deve à relação que ele teve próxima com os escravizados da família dele. Então, acho que a gente tem que pensar nos contextos, né? Claro que não é mais a obra referencial, mas vale a pena ler, vale a pena saber do que ele está falando, porque ele escreve meio romanceado mesmo, né? Depois de 50 anos, tem Ottaviani, Arthur Azevedo, tem várias pessoas que destroem essa aura romântica que tem em torno do Casa Grande Senzala. Mas é só a gente pensar no seguinte, nessa mesma época, Casa Grande Senzala é de 33. Próximo dessa época, você tem o Silvio Romero falando: a gente é mestiço mesmo, né? Fazer o quê? Né? Vamos assumir. A gente tem nessa mesma época o Roquete Pinto, isso está no livro da Lilia Monte Schwartz, fazendo um gráfico que ele apresenta no exterior, onde em 2010 o objetivo é que o Brasil tenha eliminado a população negra da sua população, como segmento. Não é para ter mais, é para miscigenar com os imigrantes que chegam. A gente tem, então, mestiços, né? Mestiços claros, e para ter uma quantidade bem pequena de indígenas. Isso é um plano, gente, de eliminação da população. Não é, não tinha mão de obra. Como não tem mão de obra? Se tem um monte de negro liberto, né? Não tinha mão de obra, vamos trazer então italianos, alemães. Isso é tanto um projeto governamental que só em 1908 que liberam o primeiro navio de japoneses aqui no Brasil. Não é que os japoneses não queriam vir, era proibido entrar asiático no Brasil, era proibido entrar africano no Brasil. A gente tem que ter esse olhar um pouco crítico, né, para essas questões todas. Então procurem esses dois pintores, José Botelho Egas, que é escultora na verdade, e o Pedro Bruno, só para vocês verem as imagens. Elas estão todas voltadas ou para a exaltação da figura do imigrante, ou então para essas cenas de escravidão, né? A mãe preta, que as pessoas veem como uma coisa linda, né? Porque era a negra que cuidava do filho do outro, mas ela largava o filho dela para cuidar do filho do outro. Volpe, por exemplo, gente, ele é italiano, ele vem para cá muito pequenininho e ele tem muitos negros pintados. E uma coisa que pouca gente sabe, ele tem muitos negros pintados não só porque ele quer pegar a tônica do espírito modernista, né? Que é pintar o trabalhador, a gente da terra, a cultura popular. Ele pinta também porque a mulher dele era negra, a Judite, né? Ele morou com ela há muito tempo e eles só se casaram quando ele estava mais velho. Eu trouxe um retrato que ele fez dela para vocês verem. Tem o Cândido Portinari também, que é o grande pintor do Brasil, né? Que ele vai pintar o trabalho, ele faz vários painéis que vão para fora do Brasil, que nem esse painel que estava aqui há pouco tempo, né? Que é o Guerra e Paz. E ele sempre dá ênfase à população negra, mesmo ele sendo também descendente de italiano. E o Lazar Segal, que é lituano também. E daí eu trouxe mais dois estrangeiros, que nem o Pierre Verger e o Caribé. Uma vez fui dar uma palestra na USP e teve a maior discussão, as pessoas: eles não são então da arte afro-brasileira? Não, eles não são da arte afro-brasileira, gente. Eles são dois estrangeiros que vieram para cá e conheceram a cultura afro-brasileira, se converteram no candomblé, e esse foi o tema de pesquisa deles, né? E aquele momento que quase que assim, a pesquisa se mescla profundamente com a vida do pesquisador, onde ele nem consegue mais separar o objeto, né, de pesquisa do sujeito que ele é. E nesse momento também aparecem vários pintores negros, né? Então tem Heitor dos Prazeres, tem o Sérgio Vidal, tem o Agnaldo Manuel dos Santos, que é um escultor. E daí, nesse momento, a gente tem vários negros já com consciência de si, se colocando nas obras de arte. Aqui está o Alfredo Volpe, que tem várias representações de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora aparece negra, né? Essa daqui é uma. E eu acho interessante buscar as informações sobre ele, porque todo mundo fala: nossa, o Alfredo Volpe é o grande artista das bandeirinhas, mas ele tem uma obra figurativa enorme antes de chegar na bandeirinha, gente.
A bandeirinha, se ele soubesse, ele não tinha pintado nunca. Ele virou por todas as bandeirinhas, né? E ele tem uma pesquisa, assim, esses artistas que eu citei, eles começam, gente, eles fogem da academia, do modelo da academia. Eles passam a fazer as suas pesquisas sozinhos e por influência de amigos que são artistas, né? E daí isso que é bonito no trabalho deles, porque eles vão encontrando caminhos. Então, quando as pessoas falam que o Heitor dos Prazeres é um artista popular, para mim ele é um artista erudito tanto quanto é o Alfredo Volpi. O Alfredo Volpi também não fez universidade, né? Eles têm um caminho muito parecido. Mas no caso do Heitor dos Prazeres, ele não teve possibilidade de vender outras obras. As pessoas não compravam as outras obras dele. Ah, essa é a Judite, tá? Que é a mulher do Volpi. Ela novinha. Aqui o Bananal, né, do Lazar Segal, que ele tem um depoimento dele falando desse quadro, que é um quadro já repleto, né, de influências, né, dos movimentos de vanguarda, do cubismo. A gente olha toda essa vegetação atrás e vê que a gente encontra retângulos, encontra partes bem angulosas, e uma pesquisa bem grande das cores, né, dessa gradação que vai do verde bem clarinho, quase branco, até chegar no verde mais escuro. E ele fala que, quando ele fez esse quadro, ele se via como negro no Brasil, sozinho nessa sociedade, né? Sozinho, que ele quer dizer assim, sem nenhuma ajuda do poder público, sem uma interação de fato com os seus vizinhos, os bairros onde ele vivia, a não ser que essa fosse uma comunidade negra, né? E quando eu li esse texto do Segal, eu lembrei da minha bisavó, porque minha família, por parte de mãe, é da Vila Guilherme, e minha bisavó falou uma vez para mim, quando era criança, que ela foi apedrejada na rua, porque ela andava muito altiva, né? Então, eu fiquei pensando muito nesse quadro do Segal, quando ela falou isso. Aqui o mestiço do Cândido Portinari, né? Que é um mestiço de negro com índio, que está na área rural, e que é muito forte, né? É uma época onde, assim, a síntese do que é brasileiro é a população negra, né? Para esses artistas todos. Aqui o Exu brasileiro, né? Que ele registra por volta ali dos anos 50. O que vai representar esse Exu, né, que liga com o anterior? Esse penteado aqui de cima, né, que como se fosse um falo, é como se fosse um moicano quando a gente vê nas esculturas, mas é uma representação de falo. E esses búzios aqui, ó, junto com essas cabaças que estão embaixo, que representam as sementes, né, representam o sêmen. Aqui eu peguei essa foto do Pierre Verger, de iniciação, que é uma iniciação no Benin, só para a gente ligar com essa, ó, que é do Caribé. Então, esses dois artistas estrangeiros, que são pesquisadores também, eles são importantíssimos, porque eles conseguem fazer um documento muito grande sobre candomblé. E daí, se nós formos observar a história do Brasil, sempre tem que vir um estrangeiro para mostrar para a gente como que aquilo é único e é bom, para a gente começar a respeitar. E o candomblé é a partir deles que eles começam a ser respeitados aqui no Brasil. Uma representação de Oxum. E ele vai pesquisando todos os objetos que estão ligados à indumentária, né, dos orixás. Ele tem uma série bem grande desse tipo de aquarela. Aqui o Heitor dos Prazeres, né, que além de pintor, ele foi músico, compositor, figurinista, cenógrafo. E ele trabalhava no IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e ele fazia a restauração. E foi um amigo dele que falou, nossa, por que você não faz uns trabalhos seus, então? E daí ele começa a fazer esse retrato da vida dele, né? Das rodas de samba, das rodas de frevo, dos bairros lá do Rio de Janeiro, dos morros, né? Outro dia, numa palestra, um moço falou uma coisa muito interessante, assim, o Heitor dos Prazeres, ele é o que é o Cartola na música, né? O Cartola, ele verbaliza o que é essa vida no morro doce, onde a pobreza ela é só um detalhe, né? E o Heitor dos Prazeres coloca isso na tela. As brincadeiras infantis e essa característica dele, né? Que é esse rostinho virado de lado, né? Esse tipo de trabalho aqui, ó, ele não conseguia vender, porque as pessoas queriam esse tipo de trabalho, né? Sempre essa representação do negro alegre, dançante, né? Como se fossem os lugares do negro também. A gente tem que lembrar que quem compra esses trabalhos são as elites, né? Gente com muito dinheiro, né? Então, o negro na sociedade brasileira tem um lugar reservado, né? Você pode ser cantor, você pode ser dançarino, pode ser esportista, mas você não pode ser médico, advogado, essas coisas todas, né? Então, ao mesmo tempo, você tem uma representação de negros que era uma coisa rara até então, você tem um negro sendo colocado num seu devido lugar nesses trabalhos, né? É uma elite comprando e colocando isso dentro de casas,
Aqui o Sérgio Vidal, que é o primeiro aluno do Heitor dos Prazeres, ele vira aprendiz do Heitor dos Prazeres. O Sérgio Vidal, ele é metalúrgico, né? E ele passava ali em frente ao ateliê do Heitor dos Prazeres e ficava espiando. E um dia ele resolve entrar e se encanta e resolve virar pintor também. E o Sérgio Vidal, ele pinta os ofícios que existem nos bairros. Então, assim, desde a costureira até a senhora que faz comida. Ele pinta a vida dos botecos, ele pinta as rodas de samba que acontecem nas casas de famílias negras, que é super comum. Vai fazer um almoço de domingo, quem toca pandeiro já começa a tocar, fica um grupo ali tocando pandeiro, alguém beliscando a comida, alguém ajudando de verdade a fazer a comida. E o Sérgio Vidal registra tudo isso. É um trabalho muito bonito dele e muito detalhado, né? E é quase como se fosse uma vida assim, parada no tempo, né? Assim, que a gente não tem mais esse tipo de ações assim, em comunidade. O Agnaldo Manuel dos Santos, que era aprendiz do Mário Cravo Júnior, que é escultor, e que daí ele pergunta, posso começar a esculpir? Né? Mário Cravo Júnior fazia esculturas em metal, principalmente, e o Agnaldo começa a fazer então em madeira. E muitos críticos, quando falam do Agnaldo Manuel dos Santos, falam que existe uma memória nossa que ela é atávica, né? Que assim, a nossa memória dos nossos irmãos, assim, é uma memória do passado que a gente não tem uma consciência dela, quase como se fosse um inconsciente coletivo, né? Porque ele começa a fazer umas esculturas que se parecem muito com esculturas da Nigéria, com esculturas iorubanas. Só que ele não conhecia as esculturas iorubanas. E daí, quando falam isso para ele, ele começa a pesquisar de verdade, daí ele começa realmente a se influenciar por elas. Aí aqui, então, tem uma máscara e do lado tem um Oxóssi. Um Oxóssi numa leitura já ocidental, né? Com uma arma, não é um arco e flecha, e com um chapéu. Esses olhinhos aqui que ele representa são olhos que a gente vê muito na escultura iorubana, tá? A dona Raquel Trindade, né, de Embu das Artes, aqui a feirinha de Embu, com o mosteiro dos jesuítas ali atrás, que é o Museu de Arte Sacra. Ela também tem uma série de representações do negro, né? Dona Raquel, que é filha do Solano, que é figurinista, que é pesquisadora também. Aqui um baile, né, que é algo que vai sumindo cada vez mais, os bailes blacks, né? E aqui uma festa de rua, que é uma festa onde a gente tem o São Jorge, representando Ogum, e Ogum aqui do lado. De um lado os orixás, no meio você tem o padre, e do outro lado você tem várias pessoas como se fosse o bloco de filhos de Gandhi, né? Então tem essa representação da festa popular muito presente no trabalho da Raquel Trindade. Sobre a história da população negra a partir das festas, né? A partir do que eles veem no dia a dia, começam a falar a partir de si, a partir das suas próprias experiências. E eu acho que isso é bem importante, né? Porque é uma reflexão a partir de um universo que ele é micro, que é o meu, que é a minha existência, que eu posso compartilhar com o outro no sentido das experiências, né? Tem muitas trajetórias de famílias negras que elas são similares, né? E daí, nesse sentido, eu vou destacar a produção do Eustáquio Neves e da Rosana Paulino, né? O Eustáquio Neves, ele é de Minas Gerais, ele é de Contagem, e em 95 ele faz uma série de fotografias muito importante, premiada no mundo todo, chamada Arturos, que é uma comunidade que existe lá em Contagem, tem um livro enorme sobre os Arturos, inclusive, e ele começa a pesquisar como é que essa comunidade permaneceu até hoje, porque é uma comunidade de descendentes de escravos, né? E ela fez uma série de trabalhos sobre mulheres da família dela, né? Que são os bastidores, que ela coloca as fotos e ela vai costurando as partes desse rosto. Além deles, eu coloquei aqui, só para a gente citar, o Arthur Bispo do Rosário, o Rubem Valentim, o Mestre de Gia, Manuel Araújo e Eda Maria. O Arthur Bispo eu coloquei porque, assim, ele é um artista que está com algumas obras na Bienal, inclusive, né? Mas, assim, agora ele deixou de ser negro, né? Porque agora ele só é esquizofrênico, né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar a cor dos artistas, sim. Até porque, se a gente vai trabalhar com arte na escola, o professor, o aluno tem que saber que aquele artista é negro. Você tem que ter outras referências. Então, eu trouxe algumas obras desses artistas para a gente dar uma olhada. Aqui é a Rosana Paulino, que ela pega essas fotos, coloca em bastidores que tem mais ou menos 20 por 25 ou 20 por 20, e ela sempre costura partes fundamentais assim do rosto ou do corpo. Então é a garganta costurada, ou os olhos, ou a testa, ou a boca. E ela está falando de privação, né? E para ela tem situações que já eram inadmissíveis, como tem para a gente.
mas para as mulheres que são 1 ou 2 gerações atrás da nossa, eram absolutamente normais. Outro dia, conversando com uma tia minha, ela falou: mas sexta-feira era o dia do seu tio ir para a balada, às vezes ele voltava no sábado. Como assim vai para a balada, você fica em casa? E ela é casada com ele até hoje, e essa foi a vida dela, né? Então, é disso que a Rosana Paulino está falando, do que essas mulheres tiveram que aceitar para criar os filhos e para fazer com que os casamentos continuassem, né? Mas também, que casamento que é esse que essas mulheres negras tiveram, né? Os sambas, as letras de samba falam disso também, né? Então, acho que é importante a gente observar, né, que assim, o livro da Gisele Aparecida dos Santos, Mulher Negra, Homem Branco, não é à toa, né? Então, essa é uma outra discussão. Então, é um pouco essa solidão, né, da mulher negra, mesmo quando tem um homem dentro de casa, que a Rosana Paulino aponta nesse trabalho. Você queria falar? Não, já foi. Tá. Aqui tem um trabalho dela, que é uma série, que é muito interessante de ver, porque assim, são desenhos tortos, mas são desenhos onde ela achou uma boneca na casa dela, que é uma Barbie. Aquela Barbie que você já riscou, já cortou o cabelo, né, jogou pro alto. E ela achou essa boneca esquecida lá e fez vários desenhos da Barbie, porque ela ficou pensando sobre que influências que essa boneca teve na vida dela e na percepção dela de beleza, né? Então ela fez desenhos da Barbie deformada, sem olho, sem dente, batom todo rabiscado, porque apesar de ser uma boneca bonita, é uma boneca que fez com que ela se compreendesse feia, né? Porque ela não era igual a boneca, é uma mulher irreal essa Barbie. Aqui o Estáquio Neves. São várias imagens que ele vai sobrepondo os negativos, a maneira da fotografia tradicional, né? Então, são imagens feitas via Photoshop. Ele vai tirando as imagens e vai compondo essas imagens que parecem envelhecidas, meio apagadas, que trazem ideias de memória, de algo fantasmagórico, de algo que está lá no passado. E aqui, então, tem as crianças, né, vestidas já com a roupa da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e ele fala um pouco disso, né? Aliás, ele fala muito da continuidade, né? Tem uma senhora de um lado e tem os menininhos do outro continuando nessa tradição. Aí eu trouxe algumas imagens do Arcebispo do Rosário para a gente dar uma olhada, que são basicamente objetos, né? O Arcebispo do Rosário, uma vez que esse artista sergipano ele foi internado muito cedo, que ele teve um surto, que ele viu Cristo descendo, né, para ele, dizendo que ele teria que fazer todos os objetos que o homem criou para mostrar para Deus, né? E daí ele fica internado e 50 anos da vida dele ele morre internado. Então, eu acho que ele é um artista que vale a pena a gente pensar um pouco sobre a produção dele, porque ele faz essa produção numa condição de paciente, né? Não na condição de um artista plástico que está pesquisando os assuntos, né? Então é uma obra que é muito dúbia. Esse trabalho, por exemplo, ele se chama Macumba, mas é um trabalho que se chama Macumba que tem várias entidades, né? Tem um São Benedito lá em cima, tem uma pombagira, tem umas bonecas, tem vários colares, como se fossem as contas, né, de orixás. Então ele vai misturando referências religiosas. Aqui o manto, né, da apresentação, que é o manto para ver Deus, que é o manto que ele fez para vestir no dia da morte dele e apresentar todos esses objetos para Deus. No caso do Bispo do Rosário, de maneira alguma tem a questão da identidade colocada, né? Na verdade, a identidade que está colocada aqui é a dele como fiel que vai apresentar um trabalho para Deus, né? Olha o que nós da humanidade fizemos e criamos. Então tem desde navio até faixa de concurso de Miss, lençol bordado, tem muito objeto do Arcebispo do Rosário, gente, é muita coisa. É a terapia que ele próprio desenvolveu para ele, dentro do hospital. O Rubem Valentim, né, que é um artista que ele vai utilizar então dessa simbologia dos orixás para criar composições geométricas. Aqui é um Xangô, né, é um machado sintetizado. Tem uma coleção bem grande de trabalhos dele, tanto no Museu Afro, mas acho que na Pinacoteca tem mais ainda. A Ieda Maria, né, que é uma artista que está viva, ainda mora ali na região de Cotia, e que foi a primeira artista brasileira a conseguir bolsa, vir para o exterior, para fazer um mestrado fora do Brasil, e ela pinta a natureza morta. Mas é interessante que assim, ela é muito rica, a Ieda Maria, né? Outro dia ela falando para mim, você tem que conhecer um restaurante. O nome dele é esse. Daí eu perguntei, onde fica? E ela, na Alemanha. Assim, ela faz parte de uma classe média baiana que a gente que é de São Paulo não sabe o que é essa experiência, porque os avós dela eram professores, na época da escravidão. A mãe dela foi professora, né? Então ela vem de uma família de professores negros de muito tempo.
tempo. Ela tocava violino quando era criança. Então, ela fala coisas que ela não tem noção do universo dos negros de São Paulo. Aí outro dia ela falou assim... Aí ela falou assim pra mim outro dia, eu falei, ai, eu tô com esses trabalhos, não sei por quanto eu vendo. Ela, ai, os meus eu vendo por 15 mil. Não quer comprar, tudo bem, eu não tô passando fome. Ela é ótima. E essas mesas aqui que a gente vê, a gente pensa, são mesas imaginadas, mas não, são mesas que fizeram parte da criação da Ieda Maria, né? Ela vem de uma elite baiana de muito tempo. E ela fala que ela descobriu o racismo de verdade quando ela foi fazer o mestrado nos Estados Unidos, que ela resolveu alugar um carro para viajar os Estados Unidos inteiro. E daí ela viu que tinha lugares que ela não podia entrar, não tinha mais a placa, proibido pessoas negras, mas ela não podia entrar. E ela começou a perceber isso. E daí é lá que ela começa a desenvolver trabalhos como esse, né, que é o Iemanjá, que ela começa a pensar sobre questões de negritude lá, porque aqui no Brasil, quando você é rico, você não é mais negro, né? Então aqui ela não tinha esse problema. E lá ela se deparou com ele e começou a pesquisar então cultura negra. Fez uma série de representações de Iemanjá como essa. Tá? E para finalizar, eu coloquei aqui o mestre Didi, né, que é sacerdote do culto dos eguns. Aqui são vários babaeguns, que são essas vestimentas. Na verdade, babaegum é a energia que está dentro da vestimenta. E ele é sacerdote desse culto, que é um culto muito raro aqui no Brasil. E eu achava, né, pelos livros, que só tinha lá na ilha de Itaparica, na Bahia. Mas uma vez, lá no Museu do Brasil, veio uma menina de um grupo e falou assim, nossa, mas meu pai faz essas roupas. Aí eu falei, mas como assim seu pai faz? Ela falou, meu pai é sacerdote do culto dos eguns. E eles estão aqui na Pedreira, né? Então, na Pedreira tem uma casa de culto de egum. Egum são os antepassados, tá, gente? São as almas dos antepassados importantes. Então, não é qualquer um que vai virar babá egum. E o mestre Didi trabalha com materiais que são... Fica triste, gente, mas eles representam a gente. Nunca vi babá egum também. Mas, assim, o mestre Didi, ele usa materiais do culto para fazer as esculturas dele, né? Então é essa palha, a talisca de dendezeira, o couro, com as cores de orixás, os búzios, e ele vai recriando animais, objetos que estão ligados às histórias dos orixás. Só que ele não é do candomblé, ele é do culto do Baba Egum, é diferente. Então ele escultou o Nanã, que é o orixá que cede a lama, né, para criar os homens, Omolu e Oxóssi. Então é uma família que ele escultou só. E aqui eu coloquei uma bibliografia básica para quem quiser dar uma olhada nesse material e se inspirar.